Olá, olá, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando hoje a nossa primeira live das nossas 2 aulas de Páscoa Saudável. Meu nome é Thaís Cruz, se você está chegando aqui por agora, estou muito feliz de estar aqui voltando às nossas lives, aos nossos encontros. Eu dei uma pausa aí desde que eu engravidei, eu acho que deve fazer uns 10 meses para mais que eu não faço uma aula ao vivo aqui com vocês, tenho feito sempre as aulas gravadas, né? Mas a gente conseguiu aqui encaixar as aulas ao vivo, estou muito feliz de a gente estar aqui juntas hoje. Hoje a gente vai falar nessa aula um pouco mais sobre chocolate, tirar dúvidas de vocês sobre como escolher um chocolate saudável, principalmente um chocolate que seja sem leite, que seja sem glúten. Vou falar um pouco das opções também que a gente tem veganas. E amanhã, quinta-feira, no mesmo horário, ao meio-dia, a gente vai estar num outro cenário, vai estar lá na minha cozinha, fazendo a nossa receita de ovo trufado de capim-limão, que é uma receita maravilhosa. Eu trouxe aqui as partes, depois quero mostrar para vocês como é que ficou a nossa casquinha, o que a gente vai usar. E quero mostrar para vocês também o nosso recheio, como é que ele ficou. Dá uma olhada na cor já dele aqui, ó. Depois eu mostro a textura para vocês. E hoje a gente vai falar então da base, né? Antes de a gente falar sobre a receita em si, é importante que vocês entendam alguns conceitos e principalmente o conceito de como escolher um chocolate. Porque quando a gente fala de um doce saudável, quando eu falo de um doce sem glúten, de um doce sem leite, eu preciso começar a mudar a minha visão. Eu preciso começar a ter um olhar diferente sobre os ingredientes que eu escolho. Então eu sempre bato nessa tecla e vou sempre falar isso para vocês, que não basta ser sem glúten e sem leite para ser saudável, e também não basta ser sem açúcar. Então às vezes as pessoas têm essa ideia, esse conceito, diz, o meu doce é saudável, eu comprei um doce na padaria saudável, ele era um doce sem glúten, sem leite, sem açúcar. Pois é, mas o que tem dentro desse doce, né? Quais são os ingredientes que tem ali? O que compõe esse doce? Então a gente sempre, quando vai olhar para um doce, seja para comprar, seja para fazer, a gente precisa fazer esse raio-x, né? Fazer esse escaneamento desse doce para entender do que ele é feito. Então eu posso pegar, por exemplo, dar um exemplo bem tosco, né, para vocês, a Coca-Cola. Coca-Cola é um produto sem glúten, sem leite, e a gente tem hoje a versão zero açúcar. Eu posso dizer que ele é saudável por ele ser sem glúten, sem leite, sem açúcar? Não, não posso, porque Coca-Cola tem tudo menos ingredientes saudáveis ali, a gente sabe disso. Então, quando a gente fala de um doce, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então a gente sempre precisa fazer esse raio-x de olhar. Eu vi aqui que a Rosemary já falou, né, sobre o preço dos chocolates, né? Estão absurdamente caros. Eu vou falar sobre isso também. E como a gente pode ter opções, né, de compras para ficar mais em conta, mais barato, e o que a gente pode usar para baratear. Hoje eu vou falar um pouco e amanhã eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz sem chocolate, que são opções também que vocês podem fazer na Páscoa. Porque Páscoa é uma vez ao ano, né? Então a gente tem aquela coisa, aquela expectativa do ovo de Páscoa, né? Fica muito as pessoas esperando um ovo de Páscoa, porque é o símbolo da Páscoa, né? Mesmo que a gente acabe fazendo outras coisas, acaba tendo essa expectativa dos ovos, né? Principalmente para as crianças ou pessoas que a gente quer presentear. E dentro das minhas alunas a gente tem 2 grupos, né? Tem os grupos que estão fazendo para a família, então querem fazer para os filhos, para os netos, para dar mesmo para as pessoas da família que querem presentear, não querem comprar qualquer doce cheio de açúcar e pagar caro, né? E querem fazer os seus próprios doces, fazer ali o seu ovo de Páscoa gostoso, saudável, outros doces também. E tem a outra via de alunas que estão aproveitando, surfando a onda agora da Páscoa para ter um faturamento maior, né, para poder vender os doces, né, que é uma época também maravilhosa. Eu hoje não tenho mais a minha doceria, que eu fazia os doces em casa, e quando eu fazia essa época de Páscoa, depois Dia das Mães e Natal, são as 3 datas onde quem trabalha com venda de doces mais vende, né? Alguém me falou aqui que não está vendo o vídeo, então acho que está tudo ok, né? Com a minha imagem deve ser algo individual, algo pontual. Então, para quem deseja também ter uma renda extra nessa Páscoa, também eu tenho alunas que vendem só na Páscoa, não vendem mais o resto do ano, mas aproveitam a onda da Páscoa, porque a gente tem muita venda, né? Eu já não estou vendendo, agora vai a segunda Páscoa,
né, que eu não vendo mais. Até hoje, tem pessoas que ainda me mandam mensagem perguntando se eu estou fazendo os ovos para vender. Por quê? Porque a gente cada vez tem mais procura de ovos e doces em geral, sem glúten, sem leite, sem açúcar, porque cada vez mais a gente tem diagnósticos de pessoas com intolerância à lactose, alérgicas à proteína do leite, celíacas e diabéticas. Então existe um grande público cada vez maior buscando esses produtos. E a oferta não está conseguindo acompanhar. Então a gente não tem na mesma proporção crescendo pessoas que ofertam esses tipos de doces mais saudáveis, crescendo na mesma proporção de pessoas que estão buscando por esses doces. Então a balança ela fica meio desequilibrada, porque tem um público cada vez maior. Quem aqui, me respondam aqui, quem aqui conhece alguém que tem alguma dessas características? Ou é diabética, ou é uma pessoa que tem intolerância à lactose, ou é alérgica à proteína do leite, ou é celíaca, ou tem alguma restrição que não pode consumir glúten, leite ou açúcar. Vocês conhecem alguém? Eu, em qualquer lugar que eu vou, eu encontro alguém com essas características. Então, quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem, meu neto é alérgico, eu não sei o que eu faço, meu filho é isso, né? Muitas vocês mesmas, né? Não podem consumir. Então, a gente só aumenta, esse público só aumenta e não tem na mesma proporção a oferta. Então, quem trabalha com isso, né? Eu incentivo muitas alunas que desejam mesmo trabalhar com isso. Eu trabalhei com isso por muito tempo. Parei mesmo, dei um tempo agora, né? Não sei se um dia eu volto, mas por conta da gestação e depois dos cuidados com meu filho, ele tá com 10 meses, né? Ainda é muito pequeno. Então, a Maria falou que eu e toda a minha família somos diabéticos. Minha filha não podemos com leite, nem glúten, nem açúcar. Conheço uma que é diabética, mas tem intolerância ao açúcar. A minha ideia cada vez mais é desenvolver para vocês produtos doces maravilhosos feitos sem açúcar e também sem adoçantes. Eu tenho estudado muito sobre isso, estou com algumas ideias aí na manga, né? Em breve eu compartilho com vocês, mas a ideia é cada vez mais a gente desenvolver produtos que sejam zero açúcar, mas que também tenham ingredientes bons. Volta aquilo que a gente falou lá no início da nossa aula. Não basta ser sem glúten, sem leite, sem açúcar. Pensa na Coca Zero, né? Ela tem todas essas características, mas não pode ser considerada um alimento saudável, certo? Então a gente sempre precisa ter uma visão de um doce como um todo e fazer ali um conceito que ele seja saudável. Vocês vão ver a hora que eu mostrar aqui para vocês, e amanhã eu vou explicar essa receita aqui do nosso recheio de capim-limão. Vocês vão ver que aqui tem ingredientes, comida, né? Coisas que vocês reconhecem como ingredientes, né? Quero mostrar depois aqui a casquinha também, como é que ficou. E amanhã a gente vai aprender a receita na cozinha e vai aprender como montar. Só que sempre antes é importante vocês conhecerem as bases, né? A Sueli falou que tem preconceito com adoçantes. Eu também, Sueli, tenho super preconceito. E além de ter preconceito, o que eu ensino muito sempre, desde sempre, né? Que eu tenho como base da medicina ayurvédica, que é a minha formação de base, né? Há mais de 10 anos eu sou terapeuta ayurvédica e o que eu mais aprendi no Ayurveda é sempre tornar o nosso corpo um grande laboratório. Então, sempre que vocês veem algo que está na moda, uma tendência, algo que estão dizendo que é bom, sempre antes de tomar uma conclusão, experienciem aquilo, experimentem em vocês. Então, você sempre precisa experimentar no seu corpo como que vai ser o resultado daquilo. Então, tudo que eu já experimentei de adoçantes, o resultado no meu corpo, no corpo da Thaís, não foi bom. Pode ser que para muitas pessoas funcione, mas para mim não foi bom. E eu tenho muitas alunas também que relatam que tem estufamento abdominal, tem gases, tem diarreia, tem desconfortos, tem náuseas, não lidam bem com o consumo do tal do adoçante, seja ele qual for. Né, eu ensino até o fazer mix de adoçantes, tem pessoas que lidam super bem com ele, mas eu não lido muito bem, né? Desde até mesmo os zero polióis, que hoje a gente encontra também. A Rosemary falou que parou de trabalhar um tempo atrás, quando estava nativa tinham clientes que eram veganos, outros que eram intolerantes e não tinha ninguém que fizesse produtos para atender esse público. É um mercado gigantesco, né? Não quero trabalhar com adoçantes, sou estudante de Ayurveda. Legal, quando fazer receitas ayurvédicas. O Ayurveda, ele, para quem não conhece, né, a Ayurveda a gente pode traduzir como a ciência da vida. É uma medicina ancestral que tem origem na Índia, muito antiga, data de mais de 5.000 anos atrás,
E a gente tem, com a visão do Ayurveda, um olhar diferente para a vida, seja para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, seja para as nossas escolhas alimentares. Então as pessoas dizem, Thaís, tu não faz mais receitas ayurvédicas? E às vezes elas pensam isso porque eu não estou aqui enchendo de temperos e só falando de cúrcuma ou fazendo arroz basmati, né? Mas o Ayurveda está em tudo que eu desenvolvo. O Ayurveda ele pauta as escolhas da minha vida, né? Então, desde a minha rotina, como eu levo a minha vida, tem como base a visão do Ayurveda e principalmente como eu escolho os alimentos. Então é esse olhar para mim que é o mais precioso do Ayurveda, porque a gente sabe que o Ayurveda, assim como vários outros conhecimentos ancestrais, foi deturpado, né? Então, quando a gente tira um conhecimento lá do Oriente, do berço do Ayurveda, né? Que eu estive na Índia, consegui ver um pouco, conversar com muitos médicos, estudar lá e ver mais na origem como é. A partir do momento que esse conhecimento ele vai para a Europa e depois é difundido para o mundo todo, a gente sabe que muita coisa foi alterada, inclusive as escrituras. Então, esse olhar ayurvédico sobre as escolhas dos alimentos pautado naquilo que é bom para mim, isso para mim é a base do Ayurveda e eu sempre vou falar. Então, eu não deixei de ensinar Ayurveda, né? De ensinar receitas ayurvédicas, eu continuo mesmo fazendo os doces, né? Porque é esse olhar, é isso que eu falei para vocês, é tornar o nosso corpo um grande laboratório, é eu experienciar em mim como é o consumo de um doce. Como é consumir um doce com açúcar? Como é consumir um doce com adoçante? Como é consumir um doce com fruta? Como é consumir um adoçante com poliol, sem poliol? Como é que eu posso fazer essa escolha? O que é que eu percebo em mim? Esse consumo me gera mais ou menos saúde? Porque o objetivo da alimentação sempre vai ser essa. Você quer comer para você ficar melhor, certo? Você está com fome, você dá, eu tô até fraco, tô me sentindo mal, tô passando mal de fome. Você quer comer para aquele alimento, através do alimento, você ter energia para viver. Para você brincar com seu filho, com seu neto, para você trabalhar, para você ter uma vida longa e saudável, que é isso que o Ayurveda nos traz. Então eu não quero comer para ficar mal, eu acho que vocês também não, né? Ninguém quer comer para passar mal ou comer algo que depois você fica que parece que comeu um boi, digerindo um dia inteiro aquilo, arrotando, tendo depois diarreia, tendo desconforto, tendo dor de cabeça, tendo uma pele cheia de acne, com manchas, um cabelo que não tem brilho, uma pele que não tem brilho, um olho que não tem brilho, porque não adianta, né, gente? Tudo que é externo nosso é feito do interno, né? Então a gente é construído por aquilo que a gente come e além, aquilo que a gente digere do que come. Porque não basta só comer, você precisa digerir bem aquilo que você comeu. E para isso acontecer, a gente precisa ter bons ingredientes. Então a gente precisa entender o que a gente está comendo, que é o tema da nossa aula de hoje, que eu nem coloquei, por sinal, né? Então quem está chegando aqui, pessoal, eu não estou conseguindo colar. Deixa eu escrever aqui. Como escolher um bom chocolate. É o que a gente vai falar hoje, mas vai servir para vocês escolherem muitos produtos. Então, para quem está chegando agora, essa é a nossa primeira aula do nosso evento gratuito Páscoa Saudável. Vai acontecer a nossa primeira aula hoje e amanhã ao meio-dia. Esse evento ele é um evento de abertura da nossa única turma do ano do Páscoa Saudável, que é o meu curso, onde vocês aprendem tudo que vocês precisam aprender sobre chocolate, fazer todos os tipos de ovo, como temperar, como rechear, como fazer caramelo, como fazer castanhas crocantes, como fazer ovo crocante com casquinhas, fazer barra, fazer chocolate branco caramelizado, docinhos. Então, tudo que vocês precisam aprender sobre chocolate tem dentro do nosso curso Páscoa Saudável, que a gente vai abrir as inscrições amanhã durante a aula, tá? E vai ter várias surpresas, várias coisas especiais para quem estiver ao vivo. Então, hoje, a nossa primeira aula, eu estou trazendo uma visão geral de base de como vocês podem escolher um bom chocolate sem leite, quais são as opções mais saudáveis, como que a gente vai olhar para essas marcas, né? Eu trouxe aqui várias opções que eu quero mostrar para vocês, falar de marcas de chocolate e como vocês vão escolher, para que amanhã a gente possa ir na cozinha já com essa camada de conhecimento adquirida, né? Para fazer o nosso ovo trufado, que daqui a pouco eu mostro aqui, com recheio de capim e limão. Não é pistache essa cor, tá? Eu gosto muito de lembrar. Não é pistache, que também é outro ingrediente que está super caro, é capim-limão, que é um ingrediente que com certeza muitas de vocês têm no quintal, certo? Então vamos começar a falar sobre o cacau, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aqui. Como é que a gente sabe que um chocolate ele é bom? Como é que eu vou saber, Thaís, tem tanta marca de chocolate hoje, como é que eu vou saber qual escolher? E principalmente, eu não posso comer glúten, leite, açúcar, como que eu vou escolher uma boa marca de chocolate, né?
Então a gente precisa começar do básico a entender que o chocolate vem do cacau. Às vezes as pessoas não fazem esse link, né? Acho que o chocolate ele já pula da natureza assim, né? Pronto. Mas ele vem do cacau, né? E o cacau, ele é um fruto. Então, tudo que vem da natureza, né, como o cacau, ele vai ter as suas diferenças. Então, por exemplo, banana. A gente tem banana. Quantos tipos de banana? Banana caturra, banana prata, banana da terra. Tem vários tipos. A gente pega maçã, tem maçã gala, tem maçã Fuji, Melrose. Cada fruto, ele tem muitas variáveis, né? Tem muitos tipos do mesmo fruto. Quando a gente fala do cacau, não é diferente. O cacau também, ele tem diferentes tipos de fruto, né? Tem variedades do fruto do cacau. E essas variedades, elas determinam muito ali das características do cacau, do sabor final do chocolate, da textura, do sabor que ele vai ter. É a mesma coisa se vocês pensarem em fazer um bolo com banana caturra e um bolo com banana branca. Fica diferente, né? A textura, o sabor fica diferente. Então, quando a gente fala do cacau é a mesma coisa, certo? Então, existem hoje marcas, né, barras que são feitas de um tipo de cacau, mas a maioria é feita de uma mistura, de mais de um tipo de cacau, tá? De uma variedade, né? Hoje a gente tem o crioulo, forasteiro e o trinitário, que são os 3 tipos mais usados, e normalmente as indústrias, elas utilizam uma mistura, né, desses 3, certo? Então, todo mundo aqui já viu um cacau. Antigamente, aqui as lives do Instagram, eu conseguia compartilhar a tela com imagens. Hoje eu não consigo mais, para mostrar para vocês como é um cacau. Mas todo mundo aqui conhece, já viu como é um fruto de cacau? Quando você abre o cacau, se você já teve essa oportunidade de ver ou mesmo de comprar, né, e provar, ao abrir você vê que ele tem uma polpa branca, né? Você quer abrir, você imagina que vai ter ali já vai pular um chocolate, né, de dentro, mas você abre e ele tem uma polpa branca gosmenta. E essa polpa branca gosmenta, ela tá envolvendo as amêndoas de cacau. Então, essas amêndoas de cacau, quando você retira, né, do fruto do cacau, quando a gente vai para preparar, antes de preparar o chocolate, essas amêndoas, elas são fermentadas. Se vocês botarem na internet, existem vários vídeos mostrando como é feito, e tem um documentário que agora eu acho que é o do Michael Pollan, se eu não estou enganada, que é o Cooked, que é um documentário que tem no Netflix, se eu não me engano, que tem um dos momentos que ele mostra isso, né? Ele mostra como é feito. Então eles pegam todas essas amêndoas, claro, misturado ainda com um pouco da polpa, e espalham assim num chão gigante, né? E aquilo fica como se fosse numa estufa fermentando. Então essa fermentação é o que vai permitir que essa amêndoa ela seque. Então no momento que ela seca, ela é limpa, higienizada, passa por uma torra e vira o nibs, certo? Então a gente tem vamos lembrar, o nibs de cacau, acho que alguns de vocês já conhecem, já comeram com fruta, já compraram pronto, né? A gente já encontra ele para comprar pronto. Então a gente tem aqui, ó, o fruto do cacau, é retirado a polpa com as amêndoas do cacau, essas amêndoas são fermentadas, secas, higienizadas, vão para uma torra e viram o nibs de cacau, certo? O nibs todo mundo já conhece, já viu. Ele é super amargo, né? Como é o sabor original do cacau. E aí, a partir desse nibs de cacau, então, é que vai para a moagem. E aí, essa moagem é que cria ali, transforma a massa do cacau. Conseguiram entender essa viagem aí do cacau, né? E aí, quando a gente chega na massa do cacau, é que a gente tem a alma do chocolate ali, tá? Então, não tem como você abrir um cacau e dele ali cru você fazer um chocolate, precisa passar por esse processo, né? A Sueli deu um toque aqui que para quem assiste novela, há pouco tempo mostrou Fruta, a Polpa e a Secagem no método antigo, novela Renascer. Eu vi a Renascer a primeira, né? Eu acho que teve uma regravação agora, eu não assisto, eu não tenho televisão em casa, já fazem, olha,
Mais de 10 anos, fazer uns 12 anos que eu não tenho televisão em casa e aí não acompanho, mas eu vi algumas pessoas que trabalham com chocolate falando sobre isso aqui. Eu vi a primeira versão do Renascer, que eu era criança, né? E eu vi que foi regravado. Com certeza ela mostrou, né? Porque trabalhava com isso, né? Então, ok. Então a gente tem essa massa do cacau, né? Temos ali essa alma do cacau. Quando a gente pega essa massa de cacau e ela vai para uma prensa, ali a gente divide em 2 ingredientes, a manteiga de cacau e o cacau em pó, certo? Então, fez toda aquela viagem do cacau, surgiu ali a massa do cacau, isso vai para uma prensa e separa em 2 ingredientes, a manteiga de cacau e o cacau em pó. Então, essa massa do cacau, ela é a origem para fazer todos os produtos que a gente tem com chocolate. Então, se a gente volta na história do cacau, estudando a civilização maia, o cacau ele é considerado uma Aishi cacau, né? Uma deusa do cacau. Então, a gente tem essa cultura ancestral do cacau como uma bebida dos deuses. Porque era feita uma mistura de cacau com água, como se fosse um chá, né? Uma bebida de cacau. E é essa bebida de cacau que deu o nome do chocolate, que era com X, né? A gente pega a origem mesmo da palavra, que seria uma bebida quente, né? Uma bebida de cacau quente. Então era feito dessa massa de cacau, desse fruto do cacau, era feita uma bebida e era uma bebida considerada uma bebida para as deidades, né? Era uma bebida ritualística. Hoje tem um pessoal que voltou com essa prática, mas já também muito deturpada, né? Também muito diferente do que era em origem. Quando esse cacau ele vai para a Europa, começa a ser uma bebida feita para a realeza. Então, os nobres da época tomavam a bebida de cacau pela manhã para ter energia. E isso era considerado algo nobre, né? Era uma bebida mais elitizada, digamos assim. Porém, eles começaram a perceber o quanto de energia esse cacau dava. E começaram, então, a adicionar coisas nessa massa de cacau para diminuir o custo. Então, começou a adicionar ali leite, açúcar, e aí foi, né? No que a gente tem hoje. E começaram a dar, depois de um tempo, para os trabalhadores consumirem, porque eles viram que era algo que, adicionando outros ingredientes, conseguia ficar algo barato e conseguia dar boa energia para as pessoas que trabalhavam o dia todo. E aí, a partir disso, começou, então, a ter essa popularização do cacau e começaram essas inclusões. Então, dessa massa do cacau sagrada, né, desse fruto sagrado do cacau lá da civilização maia, veio para o que a gente tem hoje, esse produto muitas vezes encontrado nas prateleiras hiper, mega, ultra processado, cheio de aromas sintéticos, cheio de coisas que tiraram totalmente a alma do cacau, né? Essa beleza, essa preciosidade que tem no cacau como um super alimento, um alimento cheio de antioxidantes. Então, o cacau em si, e quando a gente pega um bom chocolate, a gente consegue ainda manter isso, é um alimento maravilhoso, tem muito antioxidante ali e ele é muito saboroso, né? Ele é amargo, ele não é doce. O que torna o chocolate doce é a adição de açúcar, tá? E aí algumas empresas adicionam mais, outras menos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando a gente pega um chocolate e a gente olha nele a porcentagem, ali está nos dizendo quanto que tem de sólidos de cacau naquele produto. O que são os sólidos de cacau? É a massa do cacau, que eu falei lá no início, mais a manteiga de cacau, tá? Então, quando você vai lá, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, eu trouxe algumas opções para mostrar para vocês todas as faixas de valor, tá? Quem tá chegando agora, a gente lembrando que hoje a gente tá com a nossa primeira aula aqui acontecendo agora ao vivo, do nosso evento gratuito Páscoa Saudável. Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar na cozinha. Não vou estar aqui sentadinha com vocês, eu vou estar com mão na massa ensinando vocês a fazer esse recheio. É um brigadeiro, né, cremoso, de capim-limão, que vocês podem usar para comer de colher, ou vocês podem rechear uma casca de ovo, que eu vou mostrar depois, essa daqui que eu fiz, e fazer um ovo trufado, que é o que eu vou fazer amanhã. Então, se você ainda não está inscrita nesse evento, é só vocês digitarem grupo
aqui nos comentários que você vai receber o convite no seu privado, tá? Então amanhã eu vou ensinar a receita e toda a receita ela vai ser enviada depois nesse grupo de WhatsApp. Então é importante que vocês estejam lá. Como eu falei, essas são 2 aulas de abertura para o nosso único curso, né? A única turma do ano, Páscoa Saudável, que é um curso que a gente vai abrir as inscrições amanhã durante a live. E amanhã eu explico tudo sobre ele para vocês. Então, quem quer estar dentro do grupo, receber a receita, receber os avisos, tudo em primeira mão, escreve aqui nos comentários grupo para você entrar, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então, ok? Entendemos que quando a gente olha no rótulo de um produto, aqui ó, por exemplo, essa aqui é uma opção de marca, tá? No meu celular ele dá uma desfocada. Vocês estão vendo aqui que tem 70% cacau? Quando vocês veem essa porcentagem aqui, seja 70, 50, 60, seja lá o que for, o que a gente lê no rótulo está se referindo à quantidade de sólidos de cacau, de massa mais manteiga que tem nesse produto, tá? Então, quando a gente olha aqui, você entende que quanto maior a porcentagem, mais massa de cacau você tem. Quanto menor a porcentagem, menos massa de cacau você tem. Pegando aqui um exemplo de um chocolate branco, já vou falar para vocês. Ontem eu postei um Reels falando, né, se chocolate branco é chocolate, dependendo ele é assim, tá? Já vou explicar. A gente vê aqui 30%, tá? A imagem parece invertida, é assim mesmo, tá? Eu não tenho o que fazer, certo? 30%. Então já me diz que dentro desse chocolate branco aqui, desse produto, existe 30% de sólidos de cacau, né? De massa de cacau mais manteiga. Mas aí que tá o grande pulo do gato, tá? Que eu quero que vocês entendam. Todo chocolate, 70% é igual? Dependente da marca. Todo chocolate, 70%, ele pode ser, eu posso dizer que são todos iguais? O que vocês acham? Quem já trabalhou com chocolate, quem já derreteu chocolate na vida, né, alguma vez na vida, sabe que não. A gente, ao derreter o chocolate, claro, ele pronto também, né? Você come um, come o outro, você vê que tem diferença. Mas quando você derrete o chocolate, você vê que tem chocolates que eles derretem e ficam super fluidos, outros ficam mais densos. Então, não é porque tenho 2 marcas, 70%, que eu posso dizer que elas são iguais, tá? Por quê? Porque esse 70%, vocês entenderam que esse 70% me fala sobre a quantidade de massa de cacau e manteiga de cacau, certo? Só que eu não sei ali quanto que eu tenho de um ou de outro. Eu não sei dentro desse 70% se 50% é massa, 30% é manteiga, ou se 50% é manteiga e 30% é massa. Isso a gente não tem como saber. Tá ali me dizendo que 70% tem, então 70% sólido de cacau. Agora, quanto de massa e quanto de manteiga, eu não sei dizer. E é isso que vai dar a grande diferença nos chocolates, tá? Então eu trouxe algumas opções que eu tenho, assim, tinha em casa, para mostrar para vocês entenderem um pouquinho disso, ó. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu sei ainda tirar os comentários, porque faz tanto tempo que a gente não faz aula ao vivo. Desativar comentários. Daqui a pouquinho eu volto para vocês tirarem as dúvidas, tá? Essa aqui é uma opção, tá toda amassada, porque eu fecho assim. Gente, uma outra coisa, tá? Muitas pessoas me dizem onde armazenar o chocolate. E é para armazenar na própria embalagem dele, porque são embalagens próprias, ó. Dentro elas são embalagens específicas para manter a boa conservação desse chocolate. Então vocês não precisam comprar um chocolate e transferir ele para um pote de vidro. Não façam isso, tá? A embalagem do chocolate já é própria para manter a conservação dele o mais tempo possível, tá? Então essa aqui é uma opção da GoBest, que é um parceiro nosso. Quem é aluna, quem entrar no Páscoa Saudável, vocês vão receber a minha lista de fornecedores, onde vocês vão ter lá todas as marcas dos produtos que eu uso, não só de chocolate, mas de farinhas, de tudo que eu uso nos meus doces, com contatos e cupons de desconto. Então, quem entrar amanhã no Páscoa Saudável vai receber essa lista, que a lista é uma preciosidade, assim. Tem tudo listadinho lá, é só você clicar do lado, ir pro WhatsApp, falar com alguém da empresa,
ou comprar no seu site lá com o seu cupom de desconto, tá? Então a Gobesh é uma das parceiras nossas, né, que as alunas recebem cupom de desconto. E essa aqui é uma opção ótima para crianças, porque ele é um chocolate adoçado com tâmara. Então aqui a gente tem chocolate puro, 50% cacau, sem adição de açúcar nem adoçante. Então ele não tem nem açúcar nem adoçante. É um chocolate que eu gosto bastante. E quando a gente vai então ver o rótulo, né? Quando você vira e vai ler o rótulo desse produto, o que a gente quer sempre em primeiro lugar? Quando é um chocolate de verdade, eu quero que o primeiro ingrediente seja massa de cacau, certo? Tudo que está em primeiro lugar é o que tem maior quantidade nesse produto. Eu não sei se todo mundo sabe dessa informação. Quando vocês vão ler uma lista de ingredientes, tem lá, né? Tendo em primeiro lugar uma palavra, depois. Então, o que está escrito em primeiro lugar é o que tem maior quantidade nesse produto, tá? Então, aqui o que eu tenho? Cacau como primeiro ingrediente. Então, pode estar escrito cacau ou massa de cacau, tá? E aí ela ainda coloca entre parênteses manteiga de cacau, me dizendo que tem em primeiro lugar mais manteiga de cacau, depois massa de cacau e depois cacau em pó. Então eu entendo que esse chocolate ele tem mais manteiga de cacau, tanto que quando a gente derrete ele, a gente percebe, né, que é um chocolate que tem essa presença, tá? Depois ele tem farinha de arroz, que eles utilizam, muitos chocolates veganos utilizam para chegar na consistência, leite de coco em pó e xarope de tâmara. Então esse aqui é um chocolate adoçado com tâmara, ele não tem açúcar refinado e também não tem adoçantes, certo? Quando a gente pega, eu não tenho aqui, óbvio, porque não são produtos que eu consumo, mas se vocês forem no mercado, tirem um tempo para dar uma olhada nisso. Quando a gente pega um laca da vida, você vai olhar, o primeiro ingrediente é o quê? Açúcar. O segundo ingrediente é leite, normalmente, leite em pó. E o terceiro quarto, às vezes, ingrediente é a massa de cacau, tá? E depois eu quero falar para vocês sobre a diferença de chocolate e cobertura também, tá? Mas quando a gente quer um chocolate de qualidade, o primeiro ingrediente tem que ser massa de cacau. Então anotem isso, tá? Sempre que você for comprar, o que está escrito em primeiro lugar tem que ser massa de cacau e não pode ter adição de outro tipo de gordura. A única gordura que eu quero nesse chocolate é da manteiga de cacau. Se você vê lá escrito na lista de ingredientes gordura vegetal, já esquece que já não é um produto bom. Eu tenho um chocolate aqui assim, tá? Que ele não tem a tabela nutricional. É um chocolate da Le Antony, que é uma marca ótima também, é de Joinville, aqui do meu estado. É uma marca muito boa, que tem vários produtos, muitas opções. Isso que é bom, né? Hoje as marcas têm muitas opções. As alunas ficam até confusas de qual escolher. Porque tem tudo que é tipo de porcentagem, tem tudo que é tipo preto, branco, com açúcar, com adoçante, com fruta. Hoje já tem uma gama grande, né? Eu comprei esse aqui mesmo para provar, que é um chocolate branco, vegano, com açúcar demerara. Porém, ele tem adição aqui, ó, quando a gente olha... Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler. Primeiro lugar é açúcar demerara. Então, assim, ok, é um produto, né, que é sem glúten, sem leite, mas ele não é o melhor chocolate, né? Porque o primeiro lugar é açúcar demerara. E o que eu sempre busco é um chocolate que seja, em primeiro lugar, massa de cacau ou os sólidos de cacau, né? Mas eu comprei ele para provar, enfim, para fazer testes. Eu também gosto de ver porque as alunas usam, né? Então muitas alunas usam e aí eu preciso também entender como é que não adianta eu ficar só num quadrado, sempre usando só os que eu gosto. Eu gosto de provar e comprar diferentes tipos para também saber dizer para as alunas, ó, eu provei aquele, usei, não gostei, né? Por conta disso e aquilo, tá? Então aqui, ele tem em primeiro lugar açúcar demerara. Então o que mais tem nesse chocolate é açúcar demerara. Segundo lugar tem a manteiga de cacau. Terceiro lugar tem gordura vegetal, então tem adição de uma gordura vegetal. Isso já me mostra que já não é um chocolate de tão boa qualidade. Primeiro, porque o primeiro ingrediente não é a massa de cacau. Segundo, porque além da manteiga de cacau, que é a única gordura que a gente quer no chocolate, ainda tem adição de gordura vegetal, tá?
Depois vai leite de coco, sal, e aí ele tem emulsificante e tem aromatizante também. Então esse aqui eu comprei para provar, mas provavelmente não vou comprar de novo. Não que eu não vou comprar da marca, a marca tem várias opções, mas tem outras possibilidades, né? Eu não tenho vínculo com nenhuma marca justamente por conta disso, porque eu gosto de poder falar. Já pensou se eu sou patrocinada por essa marca? E eu tenho que ficar aqui dizendo, não, gente, é ótimo e tal. Eu gosto dessa liberdade de provar. Se o que eu gosto eu indico, o que eu não gosto eu também falo, né? Então é uma marca boa, tem boas opções, mas esse aqui em si eu não compraria novamente, tá? Deixa eu pegar outro chocolate branco aqui da Divine. Esse aqui até vocês encontram mais fácil em mercados. Ele não é difícil de encontrar. Esses daqui a gente eu peço muito direto com os fornecedores, né? Mas esse aqui a gente encontra em mercado. Então aqui, da Divine, 0. Então, sempre que a gente olha, vocês sempre têm que ser muito desconfiadas, tá? Não só de chocolate, mas de qualquer produto. Quando tem somente esses gritos, assim, né? Que tem esses gritos no rótulo, né? Então, Divine 0. Você olha, se você não lê muito, você já compra o negócio pelo rótulo. Só que a indústria, eu não estou falando especificamente desse produto aqui porque ele é um bom produto, né? Dentro do contexto indústria, né? A indústria, ela quer chamar a sua atenção e ela quer te enganar. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, quanto mais eles fazem aqui esse chamariz, né? De que é bom, que é saudável e que é 0 e tal, menos as pessoas às vezes vão se preocupar em ficar lendo os ingredientes. Mas o que eu sempre ensino para todo mundo é você tem que ler a lista de ingredientes, para você entender o que você está comprando, tá? Então aqui a gente vê, né, 0 lactose, não contém glúten, não contém açúcar, sem gordura hidrogenada, isso já é positivo, não contém sucralose. A gente olha em primeiro lugar, manteiga de cacau, então ok, né? Depois farinha de arroz, fibra de tapioca, sal, estabilizante, e aí vem maltitol. Depois vem polidextrose, emulsificantes e aromas também. Então ele tem um adoçante que é o maltitol, que provavelmente é o que vai deixar ele doce, certo? Então a gente sempre tem que estar ligado também para o resultado disso, né? No corpo, ligado àquilo que eu falei no início da aula, de como que cada produto reage no seu corpo. Essa aqui é uma marca mais comum também, mais popular, da Harald. Tem essa linha Unique, né, da Amazônia, que é um pouco melhor, porque a Harald trabalha muito com cobertura, né, cobertura fracionada. E ele é um chocolate que usa açúcar refinado. Então eu falei pra vocês, eu gosto de provar de tudo, né, desde com tâmara, ao com adoçante, ao com açúcar, para entender o resultado nas receitas. Porque como é que eu vou bitolar as alunas a só comprarem o chocolate que eu compro? Não dá, eu tenho que saber ter opções para falar para elas, né? Então, esse chocolate aqui, primeiro ingrediente é massa de cacau, segundo é açúcar, né? Açúcar, quando tá escrito só açúcar é porque é açúcar refinado. Depois vem manteiga de cacau também e emulsificante. Então ele tem poucos ingredientes, né? E eu ainda considero um chocolate ok, apesar do açúcar, certo? Então, tudo isso, gente, é para falar para vocês que quando vocês vão analisar um rótulo, isso é o primeiro ponto, tá? Tem outros, agora a gente vai começar a aprofundar, só quem tá aqui na live vai conseguir aprofundar um pouco mais essas camadas, né? Mas o primeiro olhar, deixa eu liberar aqui, ver se vocês têm dúvidas até aqui, antes de a gente seguir, ativar os comentários. Primeiro olhar é sempre isso, ok, olhei o rótulo, vi a porcentagem. Deixa eu dar uma olhada aqui em qual é o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente eu quero que seja massa de cacau e eu não quero que tenha adição de gordura vegetal. Então esses são 2 pontos principais, certo? Ficou claro até aqui? Agora eu vou começar a falar um pouco mais da diferença de chocolate e cobertura e falar um pouco mais sobre a questão da gordura também, que é importante vocês darem uma olhada. Sem dúvidas, até aqui, podemos seguir então? Tá. Cical é bom? Então assim, gente, se a gente começar a falar de marcas aqui, não tem fim isso, né? Então a Cical é bom, a Chocolive é bom, a Gobert é bom, a Total é bom. Hoje existem muitas marcas. O que eu quero ensinar para vocês é a leitura do rótulo.
Isso traz o que para vocês? Conhecimento, e conhecimento é liberdade, né? São sinônimos. Então, sabendo ler rótulo, você pode estar lá no Japão, que você vai ver um rótulo e vai saber identificar se aquele produto é bom ou não. Então, hoje tem muitas marcas. Como eu falei para vocês, dentro dos meus cursos tem uma lista de fornecedores onde eu tenho todos os chocolates que eu indico, com contatos e cupom de descontos para vocês conseguirem comprar, o que é ótimo, porque o preço do chocolate está alto. O preço do chocolate está muito alto, né? Então é muito bom que a gente tenha desconto em relação a isso, né? Então, o saber ler, tá? Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu tenho que saber ler um rótulo, tenho que saber ver, certo? É isso aí, rótulo não só para o chocolate, mas para tudo, né? O Thiago, meu marido, tá me avisando que a automação com a palavra grupo está com defeito. Depois vamos enviar manualmente para todos que enviaram a palavra grupo aqui, tá certo, pessoal? Tem um link, você consegue encontrar o link no meu stories também para vocês entrarem no grupo, senão me peçam depois no privado para entrar no nosso grupo de WhatsApp, certo? Então, ok. Vamos falar agora então da diferença de chocolate e cobertura. Vocês já devem, eu também não tenho nenhum aqui, que também não é um produto que eu trabalho. Mas se vocês forem comprar chocolate, vocês já devem ter visto que tem lá o escrito chocolate e tem muitas vezes o escrito cobertura. O que está escrito cobertura, ele geralmente tem um valor mais barato. E aí você olha, ai que bom, o chocolate está barato, vou comprar e tudo mais. Porém, cobertura não pode ser considerado chocolate. Por quê? Porque a cobertura, ela substituiu essa gordura boa do cacau, essa manteiga do cacau, por gordura vegetal hidrogenada, que é péssima para a nossa saúde, péssima, né? Corram de tudo que tem gordura vegetal hidrogenada. Então a gente não quer esse ingrediente se eu quero fazer um doce saudável. Então a cobertura, ela não precisa de temperagem, ela tem um valor mais barato, as pessoas acabam comprando porque parece ser melhor, mas o barato sai caro em relação à sua saúde, tá? Então essa é a diferença. E claro, né, a qualidade é extremamente inferior, o sabor nem se fala, então procurem fugir das opções de cobertura. Sempre busque por aquilo que está escrito aqui, ó, chocolate. Então eu vejo, ó, chocolate amargo, né? Então, ok, a gente já entendeu que mesmo tendo o mesmo percentual, vamos supor que todas tenham aí 70%, a gente não pode dizer que são chocolates iguais, porque a gente não sabe dentro desse 70% quanto é manteiga de cacau, quanto é a massa de cacau. Mas a gente consegue ver isso lendo a tabela nutricional, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Então, olha só, esse chocolate aqui da Gobesh, adoçado com tâmaras, 25 gramas dele, a gente tem um total de 48 gramas de gordura, certo? Guardem essa informação. Quando eu vou para esse daqui da Harald, num total de 25 gramas de produto, eu tenho 10 gramas de gordura. Percebem, gente? Olha a diferença. Mesma quantidade, 25 gramas de chocolate. Aqui eu tenho 48 gramas e aqui eu tenho 10 gramas. Significa que esse aqui é ruim porque tem mais gordura? Não, porque a gordura não é vilã, né? Então a gente tem que desconstruir isso, né? Isso foi inclusive já falei isso em várias aulas, que essa demonização da gordura foi criada pela indústria do açúcar. Não sei se vocês sabem disso, que houve uma pesquisa lá por 1950 de pesquisadores de Harvard, né, que a gente tende a nossa Harvard, né, sempre que é falado Harvard é como parece Deus na Terra, né, no mundo da ciência. Pesquisadores de Harvard foram subornados. Depois de um tempo isso veio à tona, virou manchete em vários periódicos, que eles foram subornados para inventar mesmo, mentir descaradamente, dizendo que a grande vilã das doenças cardíacas era a gordura, quando na realidade é o açúcar. Então eles sabiam que era o açúcar, eles fizeram uma pesquisa e descobriram isso. Porém, a indústria do açúcar estava na época, né, no auge, diz, meu Deus, nós temos tanto para lucrar ainda com esse povo, né? Desde a lucrar de venda de produto, quanto lucrar depois no adoecimento, porque é isso que a indústria faz, né? A indústria alimentícia
e a indústria farmacêutica, elas são super ligadas. Então, quanto mais você comer produtos ruins, quanto mais você adoecer, mais você bota dinheiro no bolso dessas duas indústrias, né? Da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica. Então, não é interessante para nenhuma das duas indústrias que você seja saudável comendo comida, comendo coisas acessíveis que às vezes tem no seu quintal. Não, você tem que ir lá comprar o produto que está na prateleira do supermercado, que te adoece, aí você fica bem doente para depois ir lá viver à base de remédio pro resto da sua vida. Então esse é o objetivo sempre. Por isso que é importante que vocês despertem, né, acordem e se liguem do que vocês estão comendo e comecem a escolher melhores opções para botar dentro do corpo de vocês e para a família de vocês. Isso principalmente. Se você tem filhos pequenos, netos, e se você cozinha, você tem uma grande responsabilidade. Você pode estar gerando saúde para essas pessoas ou gerando doença. Eu desejo que você queira gerar saúde, certo? Então, isso foi feito pela indústria do açúcar, eles foram subornados, esses pesquisadores, para mentir, né? Trocar só o lugar, só um detalhe, né? Então, todas as diretrizes nutricionais desde aquela época, claro que hoje já a gente tem pesquisa já mudando isso, mas demonizaram a gordura, gente, e por tanto tempo as pessoas até hoje têm medo de comer aquela gordurinha da carne do churrasco, têm às vezes medo de comer muitos ovos, comer muito abacate. Quando eu comecei a dar cursos de culinária no salão de festa da casa dos meus pais, isso lá em 2000, eu sempre me confundo, gente, mas foi lá por 2013, 2014, nessa época. E na época eu fazia já muitas coisas com abacate e tal, e eu tenho lembrança de no final do curso uma aluna chegar e dizer: olha, Thaís, eu gostei, tudo, achei ótimo, mas assim, eu achei um absurdo tu usar abacate para fazer uma pasta para comer com torrada, porque não sei o que, o abacate tem muita gordura e gordura faz mal e gera problema cardíaco e tal. E na época eu nem tinha todo acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, né? E eu já disse: olha, eu acho que não, né? Eu acho que é muito melhor comer abacate do que você ir lá comer uma gordura, uma margarina da vida, né? Gente, margarina não é alimento, certo? Vamos combinar isso aqui. Querem comer manteiga, vocês comam manteiga, não me come a margarina que não é alimento, certo? Ela é mais para ela tem uma composição muito semelhante a um cosmético, mais do que um alimento, né? Então, até hoje tem pessoas que temem o consumo da gordura, quando a gordura ela é boa, principalmente se a gente vê uma gordura do cacau, como a manteiga do cacau, tá? Então a gente não tem que ter medo da gordura boa. É claro que existem gorduras como a gordura hidrogenada que a gente não quer consumir, certo? Amarante Salles fez o meu bolo de cenoura com adoçante e com açúcar. Que divino, esse bolo é um sucesso mesmo. Como guardo esse chocolate na minha produção? Bolos da Claudica. Talvez você chegou depois, eu falei sobre isso no início da aula, que você tem que guardar na embalagem. A embalagem ela é própria para isso. Toda embalagem de chocolate ela já vem com um revestimento que vai manter o chocolate conservado por muito mais tempo. Então você, depois que abriu, você fecha ele. Eu uso às vezes um grampo de varal e fecha e guarda num armário, longe de umidade, longe de luz, tá? Não é para botar na geladeira, a não ser que não tenha outra opção, né? Você tem lá formigas em casa e você precisa guardar na geladeira, senão elas vão atacar o seu chocolate. Você guarda na geladeira, mas não é necessário, não é o ideal. E claro também, né, se tiver um ambiente muito quente, também não dá, certo? Tá, o que eu acho da cobertura da Gobeche? Como eu falei, eu não indico nenhum tipo de cobertura. Não consumam cobertura, consumam chocolate. Cobertura foi tirada a manteiga de cacau e adicionado gordura vegetal hidrogenada, o que é péssimo para a saúde. Então eu não indico nenhuma cobertura, mesmo sendo uma marca boa como a Gobeche, que é uma marca que eu gosto muito e uso, né, os chocolates deles. Eu sei que eles têm opção de cobertura, porque eles têm que ter essa opção para ser mais em conta. Muitas vezes para quem quer comprar, né, fica a critério de cada um, mas não é porque tem que a gente tem que comprar, tá? Ok, então vocês entenderam que além de a gente olhar, então vamos lá, estou lá para comprar um chocolate, o que eu vou olhar em primeiro lugar? O rótulo, vou ver se é chocolate ou se é cobertura. Se é chocolate, deu um check, né? Evoluiu uma casa, avançou uma casa, deu um verdinho lá. Ok, é chocolate.
vou virar e vou ler a lista de ingredientes. Eu já sei que o que tem em primeiro lugar é em maior quantidade. A gente quer que em primeiro lugar tenha massa de cacau. Fui lá, tem, check. Terceiro, dou uma conferida se tem gordura vegetal adicionada. Se tiver, eu já descarto e procuro um que tenha só manteiga de cacau, check. Depois, eu vou ver a lista da tabela nutricional para dar uma olhada se está de acordo com aquilo que eu quero. Porque assim, ó, por exemplo, se eu vou usar um chocolate que tem mais gordura para fazer um brownie, isso não tem um grande problema, né? A gente tem, claro, né, a adição de mais gordura no brownie, mas não tem um grande problema. Agora, se eu vou usar esse chocolate que tem mais gordura para fazer uma temperagem, para fazer uma casquinha, vocês querem ver, gente, a casquinha que eu fiz? Isso pode dar problema, porque pode ser que a temperagem não fique tão boa e o meu chocolate não faça aquele cleque, que é o que a gente quer, né? Claro que tudo a gente pode rebalancear, né, quando a gente vai fazer uma receita, mas isso também é sempre legal que você dê uma olhada também para ter uma noção, né? Com o tempo você vai pegando, não, aqui tem mais gordura para usar no meu bolo, não tem problema, mas se eu quero banhar de um doce no chocolate, talvez eu vou preferir um chocolate com menos gordura, tá? Ok, até aqui. E aí vamos só, antes de eu mostrar então a minha casquinha aqui pra vocês, eu quero mostrar o recheio também, a textura, porque ontem eu mostrei ele quentinho e eu quero mostrar a textura dele pra vocês, do nosso brigadeiro que a gente vai fazer amanhã. Amanhã vocês não percam, tá? Amanhã, meio-dia, a gente vai estar na cozinha, vou estar com os meus cabelos amarrados e a gente vai fazer brigadeiro de capim-limão, brigadeiro cremoso, que pode ser usado para recheio de um ovo, pode ser usado para recheio de uma torta. Vocês podem apurar mais ele na panela e fazer um brigadeiro de enrolar, que fica assim uma coisa, gente, fica um cheiro, um aroma na casa e nele aqui mesmo, e uma consistência, ó, verdinho do capim-limão, não é pistache aqui. Bem mais acessível, né? E bem mais terapêutico, com certeza, porque o pistache é lá do Irã. Não tinha nada, que a gente tá enfiando pistache em tudo aqui no Brasil, né? Com um monte de coisas boas aqui da nossa terra, a gente quer ficar comprando coisas de outros locais, por isso que é tão caro. O que eu ia falar? Tá, antes de mostrar aqui pra vocês, queimou o arroz, a Sueli. Não queima, Sueli, o arroz. Libera muito, a reação de Maillard também não é boa pra nossa saúde, né? Deixa eu falar um pouquinho do chocolate branco, tá? Porque muitas pessoas dizem, essas falas de Instagram, né? Headlines de Instagram. A pessoa vai lá, não estuda, não lê, vê lá alguém que falou chocolate branco não é chocolate, é só leite e açúcar. Aí a pessoa sai reproduzindo isso sem estudar. Não sejam essas pessoas, tá? Sempre que vocês verem qualquer informação, até mesmo coisas que eu falo, vocês têm que estudar, têm que pesquisar, porque o conhecimento é o que dá liberdade para vocês poderem dialogar e formarem a opinião de vocês. Então, não levem tudo assim à risca de que, né, uma pessoa está falando aqui, inclusive as coisas que eu falo, duvidem, testem, experimentem em vocês, estudem, né, criem as próprias conclusões. Isso que é bom, pessoas pensantes, né? Então, chocolate branco é chocolate, afinal de contas? O que nós temos hoje na nossa legislação brasileira? Da Anvisa, né? O que a gente tem chamando de chocolate? Quantos por cento de sólidos de cacau, vocês já aprenderam, né? Que a massa e a manteiga de cacau precisa ter em um produto para que eu possa chamar ele de chocolate. Tem que ter no chocolate preto mínimo 25% e chocolate branco mínimo 20%. Então, se eu tenho aqui 20% de sólidos de cacau, eu posso chamar sim chocolate branco de chocolate. Tá? Então, vocês veem aqui que tem 30%, certo? Então ele é chocolate sim. O que são os sólidos de cacau? Vocês já aprenderam: manteiga de cacau, massa de cacau. Tanto que aqui o primeiro ingrediente é manteiga de cacau. Então sim, chocolate branco é chocolate, certo? Se vocês vão olhar esses chocolates convencionais, né? Lacta, esses garotos, sei lá, essas coisas que tem que a gente encontra a maioria no supermercado, vocês vão ver que muitos deles são chamados de chocolate, infelizmente. Porque se eles atenderem à legislação de ter no mínimo 25% sólidos de cacau, eles podem ser chamados de chocolate. Agora, pensa assim, 100% é o produto inteiro, certo? Eu tenho 25% de sólidos de cacau. O que são o restante? O que vai ter 75% ali?
com certeza esses chocolates convencionais é açúcar, né? O maior ingrediente ali, entre outras coisas que eles vão adicionando para deixar um produto bem barato, bem acessível e bem adoecedor. Agora, se a gente olha aqui, pegando esse exemplo, né? 70%, 50%, esse aqui é branco, não tem escrito. 70% são sólidos de cacau, então tem 30% para outras coisas, tá? Então por isso que eu comprei esse chocolate aqui. Ele tem açúcar como segundo ingrediente? Tem, mas com certeza é muito menos quando comparado a um desses do supermercado, tá? Então ficou claro, gente? Ficou claro até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Dúvidas até aqui? Amanhã, com certeza, vocês soube ficar gravado. Vai ficar gravado por pouco tempo essas aulas, então quem não viu do início, depois assiste. Amanhã a mesma coisa, ela fica disponível, mas provavelmente só até o final da semana. Depois a gente tira do ar para priorizar quem estava aqui ao vivo, certo? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês a casquinha que eu fiz. Eu fiz, gente, assim, ó, criação de doces, quem trabalha com isso me entende, é um universo que não tem fim, né? Eu passo o dia pensando em possibilidades. Aqueles alcoólicos anônimos, né? Tem aqui o chocolates anônimos, né? Então, meu nome é Thaís e eu passo o dia pensando em receita. Eu não consigo parar de pensar em combinações. Então, meu Deus, eu posso combinar um chocolate preto com branco, eu posso combinar com frutas vermelhas, eu posso combinar com isso, com aquilo. No curso Páscoa Saudável, foram criações minhas, todas as criações que vocês vão lá, amanhã eu vou falar sobre tudo que vocês vão aprender dentro do curso. Porque assim, eu fui pensando o que fica bom, né? Qual é a complexidade de sabor que a gente pode gerar num doce para ele ficar incrível, né? Para não ficar aquela coisa tudo monossabor, tudo doce, né? Então aqui nesse ovo, que foi uma criação dessa combinação que eu fiz, é um ovo trufado de capim-limão. Porém, essa cor, ela lembra um pistache, e eu quis brincar com isso mesmo, sabe? De um recheio ser verde, sem pistache, mas de ter uns pistaches ali, para também gerar naquela dúvida em quem come. Será que é pistache? Isso, será que não é? O que é? E o pistache foi reduzido, eu coloquei pistache, mas ele ficou em menor quantidade, mas também é opcional. Ó, aqui eu fiz a casquinha de chocolate branco com pedacinhos triturados de pistache. Não precisava, né? Se não quisesse colocar, poderia ser só a casquinha de chocolate branco, poderia ser com castanhinhas picadas, também trituradas na massa, eu acho que ficaria muito bom. O que é sempre bom, eu vou falar mais sobre isso amanhã, é fazer a complexidade de sabores. Então, ter sempre diferenças, né? Não pode ser tudo a mesma textura, tudo o mesmo sabor. Então aqui ter um crocante nessa casca é interessante, tá? Então aqui, ó, casquinha de chocolate branco com pedacinhos de pistache, que além de bonito, ele fica muito bom. Amanhã eu vou falar sobre essa embalagem, porque é importante, até para quem vai vender. Quando eu trabalhava na venda, na Páscoa, fazia tudo antes. Essas casquinhas fazia, sei lá, até às vezes 2 semanas, 1 mês antes, e armazenava tudo nessa embalagem aqui, guardava numa caixa e ele mantinha a conservação até a Páscoa. Daí era só desmontar e montar o ovo, né? Era muito mais prático, porque a gente faz a temperagem desse chocolate para ele não derreter e ele ficar nessa textura boa, né? E aqui o nosso recheio, a estrela do ovo, que é o que vocês vão aprender amanhã. Ó, olha a textura, gente, desse brigadeiro. Tá muito bonita a cor, né? Deixa eu ficar aqui que ele fique em destaque. Eu fiz ontem, mostrei até nos stories como é que ele ficava quentinho. E agora ele aqui, depois do tempo que ele leva, né? Pra chegar nessa textura. Dá vontade de dar uma colherada, né? Mas eu não vou dar porque ele vai ser o recheio do ovo. Mas ele fica muito cheiroso, muito gostoso. Dá de usar em várias coisas, né? As receitas do Páscoa Saudável, o bom é isso, é que não são receitas só para Páscoa, né? Não é que você vai fazer só na Páscoa e depois não vai fazer mais. Você pode fazer o ano inteiro. Então, fazer um recheio, fazer um caramelo, fazer uma castanha crocante, fazer uma casquinha recheada, o que você quiser, tá? E esse aqui com capim-limão. Então, além de terapêutico, fica super acessível, super cheiroso, super gostoso,
tá? Amanhã a gente vai fazer então esse recheio, eu vou montar o ovo junto com vocês, falar sobre finalização, vou falar sobre chocolate, sobre temperagem e principalmente vou mostrar a receita, certo? Quem ainda não está inscrita no nosso evento gratuito para receber a receita, vai lá no meu direct, manda uma mensagem ou clica lá nos meus stories também que você vai encontrar, tá bom? Desejo que vocês tenham então aprendido essa base sobre a escolha de chocolate, que com certeza já vai dar uma boa liberdade para vocês daqui para frente. E amanhã a gente vem daí já com isso dominado, né, pra gente ir pra mão na massa e fazer a nossa receita, tá certo? Muito obrigada quem ficou aqui até o final. Desejo que esse tempo de vocês tenha valido a pena. E se essa live você gostou e conhece alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, encaminhe essa live depois para quem você ama, quem é intolerante, tem alguma dificuldade na escolha de produtos, tá bom? Espero vocês amanhã, quinta-feira ao meio-dia, aqui no Instagram também. Um beijão, um bom dia e até amanhã.